Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Mercado e Desenvolvimento aqui na TV Diário. O programa que conecta você com o que há de mais moderno, com as novidades no que diz respeito a desenvolvimento pessoal, profissional e, consequentemente, das empresas. Toda semana nós trazemos um palestrante, uma autoridade, um professor a nível local, nacional ou internacional para falar sobre desenvolvimento de pessoas. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela vem lá do Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro, a Joyce Vicente. Ela é mentora, consultora em RH, palestrante, trabalhou em empresas nacionais e multinacionais, é escritora escritora do livro RH em Movimento. O nosso tema de hoje é sobre liderança com engajamento. Engajamento é uma das grandes preocupações das pessoas, das corporações, das empresas. Existem pesquisas que mostram que há um número muito grande de pessoas que não conseguem se engajar no que estão fazendo. Joyce, um prazer, uma honra, um privilégio. Seja muito bem-vinda ao programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. Obrigada, Jurani. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse tema que é muito importante, né? Que eu sou apaixonada aí no dia a dia, porque a gente não consegue fazer nada sem a liderança, não é isso? E liderança em todos os aspectos, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, na vida particular, né? Joyce, o que significa, então, na prática, liderança com engajamento? E por que esse conceito tem ganhado tanta relevância no planeta, no mundo corporativo, nos últimos tempos? Muito bom. Excelente, assim, liderança, como você disse, né, é um comportamento que a gente precisa ter para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. E quando a gente vai falar de ambiente corporativo, a gente precisa ter essa liderança para as pessoas, para engajar as pessoas, para a gente estar engajado, né, envolvido naquilo e fazer com que as pessoas também estejam. A gente vem experimentando muitas mudanças aí com o passar do tempo. Desde 2017, a gente vem vendo as pesquisas sobre o futuro do trabalho que mostrava para gente uma preocupação muito grande com essa conexão da pessoa com o trabalho, para que ela fosse cada vez mais produtiva, envolvida, entregasse bons resultados. E com a pandemia, a gente acelerou todas essas pesquisas que a gente tinha mostrando que o mercado sofreria com falta de mão de obra qualificada, com produtividade baixa a partir de 2030. Com a pandemia, a gente vê isso acontecendo hoje. Então, por que liderança com engajamento é tão importante? Porque não adianta só eu querer que as pessoas fiquem na empresa, retidas ali. Eu preciso engajá-las para que elas entreguem o a mais, elas trabalhem de corpo e alma, né, usem o seu potencial criativo. E eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre como isso veio evoluindo também com o Sim, passar dos tempos, né? Porque a gente viu que o mercado e o mundo mudou muito rápido. E a gente tem que entender que não é só mais uma palavra da vez, né? Ah, engajamento é mais uma palavra da moda. Não, é uma necessidade do sim, nosso dia a dia, para que sim. as coisas aconteçam, para que o mundo evolua, a gente possa continuar entregando trabalhos de qualidade, as empresas possam cada vez resolver mais problemas que a gente vai ter no mundo, no mercado, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, acredito eu, absoluta até, as pessoas, mesmo gostando da empresa, mesmo gostando do que faz, tá, não conseguem se engajar. E talvez essa falta de engajamento, ou esse não conseguir se engajar, esteja muito ligada à liderança. Liderança, chefia imediata, né, Joyce? Exatamente, qual é o grande papel da liderança, né? O professor Mário Sérgio Cortella, ele fala que um gestor de pessoas, um líder, ele é a pessoa que tem a capacidade de movimentar todo o estoque mais importante que uma empresa tem de conhecimento. Então, as pessoas que estão dentro de uma empresa, elas são a parte mais importante, que faz a empresa prosperar, se movimentar, entregar um trabalho de qualidade. E a liderança tem o papel de movimentar essas pessoas para o caminho certo, né? Então, como eu faço as pessoas se engajarem? Eu preciso conhecer essas pessoas, eu preciso entender o que que faz elas se movimentarem, por que que elas estão ali. Então, a liderança ela tem esse papel fundamental para a sustentabilidade, para o crescimento, para a lucratividade de um negócio.
Em uma das entrevistas, já fiz, se eu não me engano, duas entrevistas com o Rafael Takei, ele é especialista em engajamento. Conheci o Rafael Takei no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento CBTD, que acontece em São Paulo. Inclusive, eu já até proferi palestra no CBTD, acompanhamento segredo para a equipe de vendas. E o Rafael Takei trouxe um dado do Gallup de 2024, ano passado, Uhum. e esse dado dizia que 15% das pessoas que estão no mercado, elas desengajam, e eu vou ter entre aspas, é como se elas remassem contra a maré. E isso é uma preocupação muito grande. Isso não está ligado, isso está ligado, sim, à gestão, a talvez cultura, ao que acontece no dia a dia. Então, acredito eu, né, Joyce, que tem que ter um olhar muito claro e muito aberto para o que está acontecendo no dia a dia da empresa, para que possa fazer com que as pessoas não desengajem e passem a engajar automaticamente. E aí vem novamente o papel da liderança sendo repetitivo, né? Exato. E assim, eu falo muito de liderança no dia a dia, né, e vocês que estão me conhecendo agora vão ver a minha experiência e vocês vão ver que eu trabalho com RH. Eu sou mentora de RH, trabalhei com gestão de pessoas em setores de RH de empresas nacionais, multinacionais durante muitos anos. Tem E por livro, que né? que Tem livro publicado sim, sobre RH. isso, RH em movimento, justamente para mostrar para os profissionais de RH o nosso papel importante em contribuir com a liderança. Porque a gente não faz gestão de pessoas, por mais que o nosso setor seja reconhecido como setor de gestão de pessoas, o nosso papel enquanto RH é ajudar essa liderança com processos, com conhecimento, com desenvolvimento, para que essa liderança possa fazer a gestão das pessoas, né? Então, o engajamento ele vem a partir desse reconhecimento que eu sou um gestor, eu sou um líder e eu tenho pessoas aqui que eu posso movimentar, que eu devo movimentar para fazer um trabalho cada vez melhor. Porque hoje a relação de trabalho não é só ganhar dinheiro, né? Eu não estou Sim. ali só para ter um dinheiro para sustentar coisas na minha vida, para sobreviver. Eu estou ali porque eu quero aprender mais, porque eu quero ser um ser humano melhor, porque eu quero chegar em casa e falar para minha família e ter que eles tenham orgulho do que eu faço. Então, daí que vem o engajamento. Eu entrevistei uma professora palestrante, ela é reconhecida nacionalmente e internacionalmente, Júlia Gianzanti, e ela disse que, em relação a isso que você está falando, e no encontro do que você está falando, que existe até um estudo que uma boa parte das pessoas está optando, tá, por um trabalho que traga mais benefícios no que diz respeito à saúde emocional do que propriamente a salário, né? Então, para tá indo ao encontro do que você acabou de falar, né, é, é, Sim, com Joyce? certeza. Eu tenho aqui um estudo da GPTW, eu trabalho muito em cima desses dados, né, para até quando a gente entra numa empresa e mostra para um dono de uma empresa o que está acontecendo para ele não estar prosperando, o diagnóstico que eu faço de gestão de pessoas, a primeira pessoa a ser entrevistada é a liderança, né, as primeiras pessoas. Uhum, E os líderes sempre falam, ah, mas o problema aqui, Joyce, é que a gente tem baixos salários, a gente não tem bons benefícios, aí já acende uma luzinha vermelha. Eu falo assim: olha, eu tenho que te dizer que esse não é o maior problema que faz com que as pessoas não estejam fazendo um bom trabalho, produzindo. A gente tem a pesquisa da GPTW que avalia as melhores empresas para se trabalhar. Quem não sabe, né? Great Place to Work. Eles têm um reconhecimento uhum, internacional por pesquisa de clima que avalia exatamente o que está acontecendo ali para a empresa estar engajada ou desengajada. E nos últimos anos, desde 2021, que a gente vê no topo ali nessa pesquisa, a parte o que faz com que as pessoas fiquem numa empresa, né? A parte de oportunidade de crescimento. Então a uhum, gente tem, ó, 46% oportunidade de crescimento, 23% qualidade de vida, 16% alinhamento de valores, 13% remuneração e benefícios. O que que isso quer dizer?
que o que está retendo as pessoas, está fazendo com que as pessoas fiquem nas empresas, não é o salário que ela ganha, e sim a percepção que ela tem de estar evoluindo, de estar crescendo. E aí, quando um gestor me fala isso, eu peço para ele me contar no dia a dia o que está acontecendo com a equipe, as pessoas que reclamam, como é que essas pessoas trabalham, o que que eles fazem. E muitas vezes essa pessoa, por ser vista como alguém que não quer evoluir, fica ali de lado. Né? E eu deveria estar fazendo justamente o oposto, entendendo o que que essa pessoa tem de talento, colocando ela para fazer um trabalho diferenciado, para se expor, né? Dar material e preparar ela para que ela evolua. Porque a sensação que ela vai ter de estar crescendo, se desenvolvendo, vai fazer com que ela aumente naturalmente esse potencial de trabalho, né? Esse famoso engajamento que a gente tanto quer. Joyce, indo esse lado que você acabou de responder, tá? Então, você pode destacar ou trazer alguns pontos do grande desafio das lideranças para conseguir fazer com que as pessoas entrem nessa linha da pesquisa de querer ficar na empresa, porque existe sim muitas Uhum. pessoas que são convidadas para sair para uma empresa, para mudar de empresa, até para ganhar bem mais e resolvem não mudar, né? Então, quer Tá. dizer, esse clima organizacional, a cultura. Ontem eu estava conversando com o executivo de uma empresa aqui que está me convidando para fazer uma palestra de transformando clientes em fãs, e ele estava dizendo, Jurani, uma das coisas que está me deixando muito encantado com essa empresa, ele era aí do Rio e hoje está em Fortaleza, tá? Ele disse, o clima organizacional é o que eu encontrei dentro dessa empresa. Eu estou impressionado com o que eu encontrei dentro dessa empresa, né? E talvez esse seja um dos grandes desafios dos gestores, é fazer com que as pessoas encontrem isso dentro das empresas, né, Joyce? Exato. Mas a pessoa não tem que encontrar isso na empresa, né? A empresa tem que criar esse Tá. clima com base na cultura dela e trazer pessoas que se adaptem a esse clima. Ah, interessante. Então, o trabalho ele vem bem antes, ele começa bem antes, né, Sim, Jurani? Então, quando a gente faz esse diagnóstico, por exemplo, na empresa, e a gente identifica que existe um problema ali para as pessoas estarem realmente engajadas, e esse problema é clareza, a gente tem uma série de etapas que a gente precisa trabalhar para fazer com que essa pessoa esteja sim. engajada. A gente tem que começar a trocar o pneu com o carro andando. Então a gente começa da onde? Das contratações. Se eu vou contratar uma pessoa nova, eu já vou trazer essa pessoa com características, comportamentos, informações, valores que vai se adaptar mais rápido a essa empresa. E aí eu Tá. vou trabalhar quem está dentro para entender se essas pessoas têm condições de se adaptar ou se eu vou ter que trocar, porque no final das contas, se eu tenho uma cultura estabelecida, um clima que pode mudar, mas uma cultura muito forte que não vai mudar rápido, o que eu preciso mudar são as pessoas. É uma decisão estratégica. Então, o que a Venato ele traz para a gente, quem não conhece o que é a Venato aí, né? Ele criou praticamente todos os nossos subsistemas de RH, reconhecido muito na área de administração. Ele diz Uhum. que o ecossistema do engajamento depende do trabalho agradável, ou seja, a pessoa precisa ter a sensação de que o trabalho dela é Sim. agradável, ela tem que ter uma intenção de permanecer naquela empresa e uma intenção de participar. Se eu percebo que as pessoas não estão tendo a intenção de participar de nada que eu divulgo, que a empresa cria, se elas não têm a intenção de permanecer, estão sempre procurando alguma coisa no mercado por R$ 100 a mais, elas trocam de empresa, ou elas não percebem que o trabalho delas é agradável, a gente está falando de 100% felicidade, que isso é utopia. Mas eu tenho que gostar do meu trabalho, Sim. eu tenho que me sentir bem fazendo esse trabalho. E Sim. aí a gente entra no tema também de saúde mental. Eu tenho um engajamento acontecendo quando eu tenho esses três pilares. E o que que faz isso acontecer? A liderança apoiadora. É claro que o clima, a cultura forte, uma cultura participativa, mas principalmente uma liderança que apoia, que escuta, que conhece as pessoas na sua individualidade. Joyce Vicente, nós estamos indo para o intervalo comercial, é impressionante como passa rápido quando o papo é agradável Muito demais, né? E depois do intervalo, eu queria que você trouxesse para a gente até que ponto exemplos transformam as empresas, né? E aí são exemplos, talvez, que partam de cima, para que quem está ao redor, quem está de lado, também consiga
trazer exemplos, tá? Até que ponto os exemplos transformam as pessoas e as empresas. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta no programa Mercado e Desenvolvimento, conversando com a talentosíssima Joyce Vicente. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Diário.